Bom dia a todos que nós ainda não cumprimentamos pessoalmente. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nós vamos falar um pouco da história do projeto Espiritizar, como ele surgiu e a evolução dele ao longo desses anos todos. Em 2002, assistimos uma palestra gravada em DVD de Divaldo Pereira Franco. Nessa palestra, Joana de Ângeles solicita ao movimento espírita desenvolver ações para qualificar, humanizar e espiritizar o movimento. A tríade tão conhecida hoje, que a mentora foi a que trouxe essa solicitação ao movimento espírita. Essa palestra já tinha, acho que uns 2 anos já que ela tinha sido gravada. Quando vimos a palestra com aqueles conteúdos e a orientação muito clara, percebemos que havia uma proposta muito grave sendo feita ao movimento espírita. Depois o Afro vai falar um pouco sobre isso, mas, aliás, ele já falou na questão da revelação. Por que um espírito como Joana de Ângeles traz uma tríade como essa? Depois o Afro vai entrar em detalhes da tríade, qualificar, humanizar e espiritizar. Mas tem um propósito, e um propósito maior, muito importante, muito significativo. Sintonizados com esse propósito da mentora, que foi uma solicitação para todo o movimento espírita, nós imediatamente começamos a pensar em algo. E, na época, estávamos tendo muitas intuições de como trabalhar as parábolas do Evangelho de Jesus. Nós não sabíamos à época que era do mentor Honório, hoje sabemos que era dele. Porque, como o Afro disse, ele se comunicou ostensivamente pela primeira vez em 2006. Mas, desde 2002, nós estávamos numa caminhada, como costumamos fazer de manhã cedo, e de repente veio na nossa mente inteira a parábola dos 2 filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo. Todos os conceitos, ponto por ponto, detalhadamente, aquele conteúdo. Falei, nossa, essa parábola é muito mais profunda do que se imagina, porque as interpretações que já tínhamos visto dessa parábola ficavam restritas ao irmão mais novo, o filho mais novo da parábola, e enaltecendo o seu movimento de autoconsciência e de retorno à casa do pai. O irmão mais velho praticamente é ignorado na maioria das interpretações. Apenas Emmanuel, dos livros da coleção Fonte Viva, que fala um pouco do irmão mais velho da parábola. Mas é com uma mensagem muito curta, então ele coloca que o irmão mais velho, ele representa as opções do mundo em relação às máscaras, às questões do parecer e não do ser. Mas com aqueles detalhes que tivemos a percepção nesse dia, foi assim muito inusitado. Na época, como já há muitos anos fazemos, estávamos estudando as obras de Joana de Ângeles, da coleção psicológica, com o intuito de escrever um livro para leigos
interpretando alguns pontos da coleção psicológica, que não é uma leitura fácil para pessoas leigas sem conhecimento de psicologia. E aí, com essas reflexões e com a intuição em relação à parábola dos dois filhos, resolvemos por criar aqui na Federação alguns seminários reflexivos. Quem está aqui desde essa época lembra. Nós fizemos às terças-feiras, uma vez por mês, o primeiro seminário em 2002, com base nessas reflexões que estávamos tendo das obras de Joana de Ângeles e nas intuições que estávamos tendo sobre as interpretações do Evangelho de Jesus com o mentor Honório. E daí surgiu o primeiro livro nosso publicado, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Em 2002 foi publicado esse livro, já com uma série de reflexões que já vimos fazendo e mais essas interpretações do Evangelho. Se nós pegarmos o livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus e vermos a interpretação da parábola dos dois filhos que tem lá, e vermos a última interpretação que nós fizemos no livro Equilíbrio Existencial, vamos ver a diferença enorme entre a interpretação que está lá em 2002, muito simples ainda, muito profunda, mas a nossa capacidade intuitiva naquela época não era tão grande, e aí interpretamos alguma coisa. Com o passar do tempo, fomos aprofundando a capacidade interpretativa, e posteriormente o mentor Honório começou a alguns pontos assim que não tinha jeito de nós realmente conseguirmos pela intuição. Ele começou a colocar psicofônica ou psicograficamente vários pontos que para nós eram muito obscuros. E aí surgiram muitas e muitas outras interpretações das parábolas do Evangelho de Jesus. Mas o livro foi publicado em 2002. Em 2003 nós aprofundamos um pouco mais. Pegamos aqueles conteúdos que tinham sido trabalhados no Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus e com mais algumas questões de liderança, fizemos durante o ano de 2003, durante um ano também, aqui uma vez por mês, às terças-feiras, aqui na Federação, o seminário que era sobre liderança, mas ainda não modelos de liderança que fizemos em 2004, mas fizemos vários seminários com temáticos como motivação para o trabalho do bem, o sentido do trabalho do bem na nossa vida. E esses seminários, que eram de 2 horas, deram origem aos capítulos do livro Jesus e Kardec, Modelos para Trabalhadores do Movimento Espírita, que foi publicado também pela EBM Editora de Santo André, no ano de 2004. Foi publicada essa obra. E essa obra nós já fizemos todas em cima. O subtítulo desse livro é Jesus e Kardec, Modelos para Trabalhadores do Movimento Espírita, Ações para Qualificar, Humanizar e Espiritizar o Movimento Espírita, baseado na tríade sugerida pela mentora. No ano seguinte, nós fizemos outros seminários, já com todo um encadeamento, com começo, meio e fim, não com mini seminários, como fizemos, que deram origem a esses 2 livros primeiros. Fizemos o seminário Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação, que gerou o livro homônimo, também publicado pela EBM Editora.
No ano de 2005, nós fizemos 2 cursos simultâneos. Aqui, às terças-feiras, uma vez por mês, foi Legado de Paulo. Na fundação, era na quinta-feira, uma vez por mês. Nós fizemos o curso Fora da Caridade Não Há Salvação, durante um ano, que deu origem ao livro Fora da Caridade Não Há Salvação. Bom, nós estamos fazendo esse retrospecto só para mostrar que um projeto como esse não surge de repente. Ele é construído ao longo do tempo. Não é possível construir tudo isso. Não, vamos fazer um projeto espiritizar. Ele vai ser assim, assim, assado. Não foi assim. Ele foi aos poucos sendo construído. Os mentores, a gente vê hoje que eles têm uma paciência muito grande, por isso que eles são espíritos superiores. Porque a nossa capacidade é muito aquém da capacidade deles. E eles têm paciência de, como um professor de criança primário que já sabe escrever muito bem, pega a mão na mão da criança e vai lá quase que desenhando a letra. Eles fizeram isso conosco. Desde o início do processo, já hoje nesses 14 anos praticamente de trabalho, aliás 12 anos, nós estamos em 2014, 12 anos de trabalho, olhando para trás a gente vê quanto eles foram pacienciosos, eles já com toda certeza sabem onde que iriam chegar. Nós ainda, talvez, estejamos ainda engatinhando no que o projeto Espiritizar pode chegar, até onde ele pode chegar, mas ele surgiu dessa forma, surgiu com muito esforço, muita dedicação, um trabalho que foi gradualmente ganhando vulto. E aí o que aconteceu durante todo esse período? Com esses seminários sendo publicados em forma de livros, o interesse pelo conteúdo foi muito maior do que nós imaginávamos. Porque nós achávamos que íamos publicar os livros, algumas pessoas iam se interessar. Por exemplo, o Jesus e Kardec, Modelos para Trabalhadores do Movimento Espírita, é um livro para o movimento espírita. Livros para o movimento espírita vendem muito pouco, né? São poucos aqueles que se interessam, mas esse livro já vendeu quase 12.000 exemplares, está na 3ª edição, né? Então é um livro que é para o movimento espírita, mas o interesse que ele desperta até hoje já tem muitas ideias que nós aprofundamos muito mais depois, que precisaria até fazer uma nova edição reformulada, mas ele ainda desperta muito interesse. E ao longo do tempo, o interesse foi cada vez maior no Brasil, inicialmente, mas extrapolou o Brasil para chegar no exterior. Então hoje nós temos, por exemplo, o Conselho Espírita Americano coeditando os livros todos do Projeto Espiritizar nos Estados Unidos, para distribuição para os Estados Unidos e Canadá. Estamos com uma coedição em Portugal com o Centro Espírita de Leiria, mas em breve nós faremos também com a Federação Espírita Portuguesa para a publicação de obras do Projeto Espiritizar em Portugal para a Europa toda de fala portuguesa, para brasileiros e portugueses que moram na Europa, porque facilita muito a aquisição dos livros por causa de importação e tudo mais. Então, ao longo do tempo, nós vemos que o interesse pela força das ideias, né, que é muito interessante o que o AF falou inicialmente. O mentor Honório sempre ele nos colocou que nós não nos preocupássemos com o que aconteceria com o projeto Espiritizar, que nós nos ocupássemos com as ideias, porque a força das ideias essa força dessas ideias
iria realmente fazer todo o trabalho que não dependeu de nós. Porque em 2002 eu era um ilustre desconhecido no movimento espírita nacional. As pessoas só me conheciam em Mato Grosso, que a gente fazia alguns trabalhos aqui em Cuiabá e no interior do estado. Isso de 1980 até 2002, praticamente desconhecido. Hoje somos conhecidos no mundo todo, graças à força das ideias que esses mentores têm nos utilizado como instrumentos. De nós mesmos, produziríamos muito pouca coisa. Já tínhamos publicado um livro profissionalmente, mas comparado com os conteúdos do Projeto Espiritizar, é um livro de amador, o primeiro livro nosso publicado, comparado com os outros que vieram depois. Porque as ideias não são nossas, as ideias são dos espíritos superiores, nós apenas colocamos uma roupagem, que são as palavras, nessas ideias. As palavras são construídas a partir das ideias que eles têm nos repassado. Então, a partir da publicação das obras, a abrangência do Projeto Espiritizar foi se ampliando, extrapolou as fronteiras de Mato Grosso, primeiro ganhou o Brasil, né? Mas como tudo que é produzido no movimento espírita no Brasil chega ao exterior, porque o Brasil realmente é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o que tem um compromisso de fazer toda a renovação da religião, dos aspectos religiosos, para que o cristianismo realmente seja a grande religião no século XXI. A partir do Espiritismo, o cristianismo é redivivo pela doutrina espírita. Então, tudo que se faz aqui no Brasil repercute no exterior. E hoje temos já o Projeto Espiritizar sendo difundido em vários países, dos países principalmente América do Norte, onde tem brasileiros, né? Por enquanto, ainda onde tem brasileiros que, conhecendo, muitos deles não nos conheciam e solicitam a nossa visita. Recentemente estivemos na Europa, a convite de centros espíritas da Europa, fazendo vários países. Depois retornamos com a caravana do Espiritizar no ano passado. E recentemente estivemos com a caravana do Projeto Espiritizar em Portugal. Apesar da língua em comum, poucas pessoas conheciam o Projeto Espiritizar em Portugal. Nessa experiência que tivemos no início deste ano foi muito gratificante, porque alguns já tínhamos falado em Leiria no ano passado, a convite do Centro Espírita de Leiria, que já nos conhecia, e um centro do Porto, que tinha inclusive nossas obras, mas a grande maioria eram desconhecidos. E a partir desse contato com a Dona Isabel de Leiria, um baluarte do Espiritismo em Portugal, nós fizemos a caravana do Projeto Espiritizar, já nos moldes que vão surgir novas caravanas para o futuro no Projeto Espiritizar, nos outros países e também no Brasil. Uma das funções do curso de formação de propagadores é exatamente que nós tenhamos condições de fazer esses intercâmbios, porque a necessidade é cada vez maior, a busca é cada vez maior, e não é um trabalho para uma ou duas pessoas. Uma das características mais marcantes do Projeto Espiritizar é que ele não é centrado em ideia de um médium ou de um escritor ou de uma pessoa especificamente. É uma ideia coletiva vinculada
a uma instituição com objetivo coletivo, como é a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, e deve cada vez mais se despersonalizar para que as ideias sejam prevalecidas. Para isso é preciso que nós tenhamos propagadores dessas ideias, cada vez mais, porque senão ele fica centrado nos catalisadores. Se nós buscarmos o movimento espírita até pouco tempo atrás, ele estava centrado nos catalisadores, principalmente os médiuns que receberam não apenas a codificação, Kardec foi o grande catalisador da doutrina espírita, mas os médiuns que vieram posteriormente para delinear muitos conteúdos da própria doutrina, principalmente no Brasil, que acabaram sendo os baluartes para levar tudo isso. Mas como o mentor Honório tem nos orientado, nós chegamos num momento decisivo para o movimento espírita, aquele momento que Allan Kardec coloca em O Livro dos Médiuns e na Revista Espírita, em obras póstumas também, a fase da transformação moral da humanidade. E essa fase de transformação moral não depende de pessoas exclusivamente, depende de uma ideia coletiva que seja levada para a coletividade. Então, cada vez mais, o projeto Espiritizar ele deve crescer na vertical da vida sempre e na horizontal no sentido de amplitude de trabalho. Para isso, necessitará, para evoluir daqui para frente, de muitas pessoas, não apenas para o nosso estado, porque o nosso estado ainda está muito carente, as solicitações não cessam, né? Aqui está a Odete, que vive me solicitando e nunca temos tempo para ir a Jaciara. Tem 2 anos que estamos para ir para lá e não, só se tivesse bicorporeidade. E aí o que é necessário? Novos propagadores, para fazer frente a essa demanda cada vez maior. Elas próprias, Larissa, Odete, estão se transformando em propagadores para propagarem diretamente, porque a necessidade, como disse o AFA, é que tenhamos muitos aplicadores. Mas só teremos aplicadores se houver propagadores bem compenetrados do conteúdo, que aplicam o conteúdo, como o AFA colocou, que todos devemos ser aplicadores, para que nós possamos levar isso o máximo de pessoas possíveis. É um conteúdo que vem na vertical da vida, tudo aquilo que os mentores espirituais têm nos oportunizado catalisar. Por enquanto, eu e o AFA somos catalisadores que estamos atuando para a produção de livros, os livros de nossa autoria, e que são das ideias dos Espíritos, como já falamos, e ele diretamente na psicografia. Outros médiuns devem ser convidados, já estão sendo convidados, e outros catalisadores encarnados também estão sendo convidados. O importante é eles aceitarem o convite, Lacordé, Saulo e outros mais. Porque são convidados, os mentores nunca vão impor nada, convidam e convidam. Qualquer um de nós pode se tornar um catalisador também do projeto Espiritizar, desde que nós nos coloquemos em sintonia com os mentores e realmente façamos um trabalho que seja com os 4 pilares do projeto Espiritizar, que à tarde nós explicaremos, e que as pessoas possam transformar as suas vidas com esse conteúdo. E aí o convite para novos médiuns, já temos também alguns médiuns que os mentores estão preparando, basta que eles acreditem na proposta, e os escritores para desenvolver conteúdos específicos que muitas vezes não são trabalhados
por outras pessoas também dentro da proposta. O importante é que nós tenhamos espíritos de João Batista. Todos nós estejamos na posição de catalisadores ou de propagadores. É muito importante, num projeto como é o Espiritizar, que tenhamos espírito de João Batista. O que é o espírito de João Batista? É uma expressão que nós desenvolvemos, não sei se foi intuída pelos mentores, deve ter sido. Espírito de João Batista é aquele espírito que se é capaz de se diminuir para que Jesus triunfe na terra. Nós fizemos essa reflexão baseada numa passagem registrada no Evangelho, que os discípulos de João Batista chegaram para ele e disseram: sabe que muitos dos seus discípulos estão seguindo o novo Messias? Estavam se referindo a Jesus. E João Batista, sabendo quem ele é e sabendo quem Jesus é, disse: para que ele cresça, é preciso que eu diminua. Jesus, certa vez, também lhe disse que dos nascidos de mulher, João era o maior. Então, dos espíritos que encarnaram, que evoluíram na Terra, porque Jesus não evoluiu na Terra, ele é o construtor do planeta Terra. Dos espíritos que evoluíram na Terra, pressupõe-se por essa fala de Jesus, né, é uma dedução lógica pelas palavras, que João Batista talvez seja o espírito mais evoluído. Então ele foi o precursor, mas ele, como espírito superior encarnado já naquela época, sabia muito bem que Jesus é o espírito crístico e ele, no máximo, poderia ser um espírito superior encarnado. Então, para que Jesus triunfe na terra, é necessário que nós estejamos dispostos a seguir esse exemplo de João Batista. Não havendo disposição para isso, não há como ser propagador de um projeto que é despersonalizado. Não há como ser catalisador de um projeto que não é nosso, é dos espíritos superiores. Se eu quiser valer as minhas ideias, a minha forma de pensar, não tem como catalisar nada dos mentores, porque é necessário ter plena consciência de que o catalisador do projeto Espiritizar vai ser apenas instrumento. Jamais as ideias devem ser dele, porque se for dele, como nós ainda somos muito aquém das experiências e do conhecimento dos espíritos superiores, vai ser uma ideia tosca, como nós temos muita obra na literatura espírita tosca, aquela ideia pueril que é publicada, que nunca deveria ter sido publicada. Não vamos entrar em detalhes dessas questões, mas isso é real. As ideias do projeto Espiritizar, que têm sido colocadas em livros do projeto Espiritizar, são ideias dos espíritos superiores. Passa por uma roupagem nossa, mas a roupagem é o que tem menos importância. A forma de escrever dessa ou daquela maneira, se vai ter mais didática ou menos didática, é a que tem menos importância. As pessoas têm comentado muito a didática das obras, mas é o que tem menos importância. O mais importante não é a didática, o mais importante é o conteúdo passado. Então, essa ideia de que qualquer conteúdo não é nosso, passa por nós, deve fazer parte de qualquer catalisador que queira, não apenas no projeto Espiritizar, mas qualquer projeto iluminativo.
qualquer projeto iluminativo, para ser digno desse nome, ele vem de Jesus. E porque vem de Jesus, para que ele cresça, é preciso que o eu, o ego, diminua. Se nós não tivermos interesse em diminuir o nosso ego, o nosso eu menor, para que Jesus triunfe na terra, não teremos condições de sermos trabalhadores dessa proposta, dessa ou qualquer outra similar que se apresente na terra. Kardec, que era um cientista, educador da melhor estirpe da Europa no século XIX, ele sentiu a plena necessidade de fazer isso. Ele se diminuiu para que Jesus triunfasse através da doutrina espírita, assumindo um pseudônimo que ninguém conhecia. Allan Kardec, até 1857, inexistia. Quem existia era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele que existia. Justamente para deixar ênfase na força da ideia. Exatamente. O Afro lembra que é justamente para deixar ênfase na força da ideia. A força das ideias vinha dos espíritos superiores liderados pelo Espírito de verdade. Kardec tinha plena convicção disso. Apesar de ser um espírito superior encarnado, porque o que diferenciava Hippolyte Léon Denisard Rivail dos espíritos desencarnados é que ele estava encarnado. Talvez o mais sábio, o mais capacitado encarnou, né? Isso são cogitações nossas, encarnou, e os demais espíritos superiores ficaram na erraticidade para trazer a doutrina. E ele catalisou tudo isso, sabendo se diminuir para que Jesus triunfe. Qualquer proposta ufanista, vaidosa, de desejo de promoção pessoal em detrimento da proposta, não se coaduna com um projeto assim. Então isso nós fazemos questão de afirmar, porque quando um projeto como esse toma uma dimensão cada vez maior, ele tende a aumentar na horizontal da vida. Mas para que ele continue sendo um projeto iluminativo, e ele veio para isso, é preciso que haja sintonia na vertical da vida. E essa sintonia é feita por todos nós, por catalisadores, propagadores e o aplicador, que vai aplicar na própria vida, no centro espírita e tudo mais. Mas, principalmente, catalisadores e propagadores que perdem o contato com a vertical da vida, deixam de estar em sintonia com uma proposta dessa. Porque se eu quiser prevalecer o meu ego, a minha forma de aplicar, a minha forma de pensar, não, eu vou usar o material do espiritizar, mas do meu jeito. Essa é uma forma egóica que não condiz com uma proposta assim. Porque nós estaremos sempre sendo convidados pela nossa consciência para diminuir o nosso ego, para que Jesus triunfe na terra. Mas a começar por onde? Aonde que Jesus, o Cristo, deve triunfar primeiro? Dentro de nós mesmos. Porque se não houver uma sintonia com Cristo interno e com Cristo manifesto, que é Jesus, o nosso modelo e guia, nós vamos querer prevalecer o nosso ego e não a proposta que é dele. Então, para que nós diminuamos, só é possível a sintonia na vertical da vida. Porque se eu quiser crescer na horizontal, buscar aplausos, buscar enaltecimento,
Porque nós sabemos que o movimento espírita, pelo atavismo que traz, isso tudo acontece. Se nós acreditássemos em tudo aquilo que as pessoas falam de nós, nós estaríamos com um ego desse tamanho. Por quê? Porque há ainda uma mitificação de pessoas, há ainda o aplauso para as pessoas, e qualquer propagador que se destacar vai lidar com isso. Estamos vendo muitos jovens aqui, que nós mesmos chamamos especialmente para estarem aqui. Por quê? Porque é o futuro do projeto Espiritizar, que daqui a pouco nós vamos estar na dimensão espiritual, orientando os que estão mais jovens. Então é muito importante para o futuro pessoal e coletivo que nós tenhamos plena consciência dessa realidade. Se nós quisermos fomentar a persona, não vai faltar gente para enaltecer a nossa persona. Podemos falar bonito, pegar conteúdos, por exemplo, das obras e repetir. Muita gente vai falar que, nossa, como ele fala bem. Principalmente como muitas vezes as pessoas falam sem citar nem a fonte. Falam, não citam a fonte de propósito para enaltecer elas próprias. Isso é porque as pessoas que não conhecem vão achar muito bonito e vão aplaudir o intérprete, não de quem veio aquilo. E aí o que acontece? Nós crescemos na horizontal e perdemos o contato com a vertical. Não é cabível num projeto como este. Aqueles que querem crescer na horizontal em detrimento da vertical devem buscar outro tipo de atividade, que esta aqui não vai se coadunar. Porque como o projeto é dos espíritos superiores, não é nosso, aqueles que quiserem enaltecer os seus egos em detrimento da proposta, vão ser substituídos por outras pessoas que querem crescer na vertical. O horizontal ele é apenas um meio. O horizontal o projeto precisa crescer. Se não precisasse, nós não estaríamos com esse grupo de propagadores, de formação de propagadores. Ele precisa crescer na horizontal. Mas só vai crescer na horizontal se não perdermos a sintonia com a vertical da vida. Porque perdendo a sintonia com a vertical da vida, ele vai se tornar xoxo, sem sentido, e daqui a pouco desaparece, como muitas coisas que já foram criadas desapareceu ao longo do tempo. Então, só existe um futuro para o projeto Espiritizar. Espírito de João Batista, em cada um de nós, sabendo nos diminuir, mesmo que sejamos enaltecidos, saber separar. Não sou eu que eles estão enaltecendo. É a proposta maravilhosa que eu estou sendo um instrumento. Porque quem tem acompanhado tudo isso e se transformado as suas vidas, percebe que a proposta é maravilhosa. Realmente é. Porque vem desses espíritos superiores que trazem a sua experiência, o seu conhecimento e, utilizando dos catalisadores, revelam isso ao mundo. Por isso que nós dizemos que a proposta é maravilhosa, porque nós não estamos nos auto-enaltecendo. Estamos, sim, colocando as coisas como elas são. Elas são isso mesmo. Agora, só continuarão se nós estivermos compenetrados na vertical da vida, soubermos nos diminuir. E quando nós falamos de diminuir, não é só vaidade e presunção. É muito importante também, principalmente para os mais jovens, que nós diminuamos as nossas exigências egóicas, o nosso sentimento de uma suposta incapacidade. Quem sou eu para estar num projeto assim?
somos nós, sim, os convidados, senão não estaríamos aqui. Nada acontece por acaso. Então nós temos condições, sim. Para isso é necessário diminuir até essa pseudo-incapacidade, sentimentos de culpa, sentimentos de improcedência, toda e qualquer situação egóica que nos limita o potencial. Porque uma proposta assim deve ser feita em 2 planos. Quando o Afro colocou que todos devemos ser aplicadores, é porque para ser propagador é necessário ser aplicador. Para ser catalisador é necessário ser aplicador. Por experiência própria, com base naquela tríade também, conhecimento, experiência e revelação. Por experiência própria, nós sabemos que toda a proposta iluminativa de Jesus na Terra passa pelos espíritos imperfeitos que nós somos, em busca de aperfeiçoamento. São 2 questões básicas para que nós possamos engajar numa proposta assim, evoluir e crescer. Aplicar tudo que falamos, tudo que lemos, que estudamos em nossas vidas. É assim que nós nos colocamos dignos para uma tarefa como essa. Porque quando falarmos a alguém numa exposição, quando num seminário, em qualquer situação que estivermos propagando uma ideia do projeto Espiritizar, nós não falaremos de teorias bonitas para os outros aplicarem. Nós estaremos falando de algo que fez sentido em nossa vida, e como fez sentido em nossas vidas, merece ser propagadas para outras pessoas. Só assim nós estaremos simultaneamente diminuindo os nossos egos, nos auto-iluminando, porque a proposta, sobretudo, ela é auto-iluminativa, e nesse processo auto-iluminativo nós auxiliamos outras pessoas propagando o que está acontecendo conosco. Então, todos aqueles que estão aqui, principalmente os jovens que estão aqui, se compenetrem dessa realidade. Ninguém cresce num trabalho do bem sem esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Não é possível. Ao crescer e realmente nos compenetrarmos dessa realidade, podemos sim ser instrumentos para levar tudo isso para os outros. É claro que ninguém começa com 20, 21 anos, 22 anos, como alguém que tem 50 e pouco. Por isso que nós, quando nos engajamos num trabalho desse, é importante que nós saibamos dar tempo a nós mesmos para poder crescer. Se nós nos compararmos, eu não vou ser como fulano. Se você começar aos 20 e poucos anos e trabalhar durante 30 e poucos anos, você vai ser como fulano, talvez até melhor, porque você vai começar de onde que fulano já experimentou e passou a sua experiência para você. Então isso é importante, sabermos que nós evoluímos juntamente com a proposta. Então a proposta é de autotransformação, de autoiluminação. A proposta de propagar, ela é apenas consequência. Uma vez que nós fazemos esforços nessa direção, podemos sim, com a idade que quisermos, começar a propagar. Primeiramente num grupo menor, depois vamos ampliando, e podemos chegar a ser um propagador internacional, por que não? Quando nós começamos, primeira palestra no Centro Espírita Cuiabá, há mais de 30 anos atrás, nunca imaginávamos que estaríamos falando na Europa, em Londres, em Paris e outros lugares. Nunca imaginávamos. Mas começamos.
Se continuássemos a falar a vida toda no centro de Cuiabá, que bom, mas Deus nos chamou para outras tarefas, que não são mais importantes, são de alargamento da proposta iluminativa de Jesus. Então, ninguém não pode garantir o que pode ocorrer no futuro. O que nós podemos garantir sempre é o que nós estamos fazendo aqui e agora. Isso nós podemos garantir as nossas expectativas. O que eu faço aqui e agora? Eu estou disposto a servir a Jesus com o espírito de João Batista? Se eu estiver, não temamos o futuro. Ocupemo-nos sempre de diminuir os nossos egos para que Jesus cresça, porque nós estaremos sendo duplamente beneficiados. Ao diminuir o nosso ego, nós aumentamos a nossa iluminação, porque não é possível diminuir o ego sem um processo de autoiluminação. E melhores iluminados, nós poderemos ser instrumentos muito mais úteis para a coletividade, para a humanidade inteira. Então, todos nós somos convidados a isso. Então, essa proposta de aplicadores, justamente isso que foi tratado até no seminário do Espiritismo, e vocês estão ouvindo isso que muito bem tratado lá, que há muitos que colocam esse rótulo de Espiritismo, muitos se rotulam de cristãos. Então, eu vejo que não basta esse chamamento, essa reflexão que está trazendo, não basta se colocar como está falando em nome do projeto espiritual, o rótulo do projeto espiritual. Não basta falar que a palestra, o seminário, o curso de tratamento é um curso reflexivo. Então, não basta o rótulo, é necessário então a aplicação em nossa vida primeiro. Excelente a contribuição do Romildo. Não basta o rótulo para que sejamos propagadores de uma proposta dessa? Sim, não basta. Porque às vezes nós chamamos, minha palestra é reflexiva, eu faço algumas perguntas, elenco as perguntas e tal. Não basta você dizer que é assim ou assado. Não basta pegar conteúdos das obras e repeti-las. Pegar seminários prontos e repeti-los. É necessário que haja todo um movimento acontecendo dentro de nós. Quando esse movimento está acontecendo dentro de nós, aí você tem autoridade moral para falar. O seminário que faremos no terceiro final de semana desse mês, a Era dos Fenômenos Morais, ele é um seminário que tem essa conotação de nós refletirmos o sentido de tudo na nossa vida, realizando nossa moralização, que é o nosso processo de iluminação, para poder realmente realizar ações efetivas nessa direção. Caso contrário, nós estaremos no movimento simplesmente superficializado de fazer as coisas, que não são conteúdos profundos que tornam um trabalho profundo, apenas. Ele é apenas uma dos processos. É toda o movimento psíquico, emocional que você tem naquilo. E aí tudo mais vai acontecendo. A forma como você vai aplicar, o conteúdo a ser aplicado, passando por um movimento ligado ao espírito de João Batista, tudo mais faz sentido, tudo mais realmente acontece. Nós vamos ver à tarde, delineando bastante tudo isso, de como fazer, de como aplicar, mas essa questão do diminuir a nós para que Jesus triunfe é condição imprescindível.
porque só vamos diminuir no processo de autoiluminação. Não há outra alternativa. Porque o ego que quer se engrandecer não tem espaço para Jesus ainda. Por isso que Jesus ensina: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Levando como base esse ensinamento do Mestre. As questões horizontais têm sido importantes para o projeto Espiritizar ou não? Tem ou não? Sim. Por exemplo, essa parceria com a FEB na primeira obra é muito importante para o projeto Espiritizar. As 36 obras publicadas é uma quantidade razoável, é muito importante. Então, esse crescimento na horizontal é muito importante. A editora vender cada vez mais obras é muito importante. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a sintonia plena com os mentores, com os reais construtores de uma proposta assim, porque todos eles estão em sintonia plena com Jesus, que é o grande iluminador do nosso planeta, o modelo e guia para iluminar o nosso planeta. Então, não havendo uma disposição para essa ligação na vertical da vida, aí não há nada a ser construído. E qualquer proposta na Terra, mesmo que diga que é a verdade, e que perde, se é a verdade, e em algum momento perde o contato na vertical, deixa de ser verdadeiro. Se nunca teve o contato, é porque fala que é verdade, mas nunca houve ali a verdade, como Jesus ensina, que são as leis divinas na nossa consciência. Então, essa ação consciencial é fundamental. Foi fundamental até agora, concluindo já esse aspecto histórico, foi fundamental até agora na construção de tudo isso, e daqui para frente é imprescindível para toda e qualquer pessoa que se associar, que quiser fazer parte desse grande projeto iluminativo pessoal e iluminativo da coletividade. O Cristo que eles veem em mim. Exatamente. Então, Luísa lembra de um fato acontecido com o apóstolo Paulo, que está relatado no nosso livro Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo, que é aquela passagem em que Paulo está diante da multidão que vem despedir dele, indo para a prisão em Roma. E as pessoas jogavam flores no mar, velhinhos, crianças, ajoelhadas na praia, vendo o barco partir, e eles não saíram de lá enquanto o barco não se afastou da costa. E Lucas diz que iria anotar aquilo no Ato dos Apóstolos para a posteridade. Aí nós vemos a diferença de uma pessoa com a plena consciência de si para aqueles que querem enaltecer o ego, não o si, porque o si é a essência divina que somos. Paulo, naquele momento, diz: não, Lucas, no Ato dos Apóstolos, você vai anotar todos os desmandos que eu fiz, toda a perseguição que eu fiz ao cristianismo nascente.
E isso você vai anotar com todos os detalhes, como de fato depois Lucas anotou. Mas isso daqui, em hipótese alguma, você anote, porque isto daqui não é para mim, é para o Cristo que eles veem em mim. Então, essa passagem ligado ao apóstolo Paulo, que só foi registrado quase 2000 anos depois no livro Paulo e Estevão, né, com certeza a permissão dele, para que as pessoas entendessem o real significado do que é diminuir-se para que Jesus triunfe na terra. O que é nós realmente fazermos a parte que nos cabe com muita dedicação, como o apóstolo Paulo fez, mas sabendo quem nós somos nesse processo. Sem nós, não vai mudar muita coisa. Se todos nós aqui hoje falar, não, esse negócio de projeto espiritizar é muito trabalhoso, vou desistir. Todos, sem exceção. Poderíamos fazer isso? Podemos, né? Não quer dizer que devamos. Se desse uma obsessão coletiva, nós faríamos isso, mas como não estamos em obsessão coletiva, não faremos. Mas só numa hipótese. Numa hipótese que todos nós desistamos, vamos fechar a editora Espiritizar, vamos, terminadas as edições dos livros, vamos cancelar todos e acabar com tudo isso. Se desse uma louca, a gente fizesse isso. O projeto iluminativo de Jesus ficaria impedido? Não. Outras pessoas viriam e fariam tudo que nós estamos sendo convidados a fazer. Qual é a diferença de nós nos negarmos ao trabalho? O prejuízo seria nosso. A autoiluminação, que é o caminho para estar numa proposta dessa, não aconteceria. Porque nós iríamos viver o ego, com as facilidades do ego, com tudo aquilo que é próprio para o ego, e todo o processo autoiluminativo ficaria para mais tarde. Podemos? Podemos. Nos convém? Não convém. Então, é preciso que nós tenhamos plena consciência da nossa insignificância. Nós aprendemos isso com o nosso mentor já há muitos anos. Termos plena consciência da nossa insignificância e, ao mesmo tempo, plena consciência da nossa profunda significação. Parece incongruente, né? Não é. Por quê? Insignificância no todo coletivo, e para um espírito crístico, você imagina se Jesus precisasse de nós como seres imprescindíveis. Se não for com ele, pronto, eu estou danado. Imagina. O próprio Kardec coloca muito claro lá em Obras Póstumas que ele tinha já um substituto. Se ele se negasse, ele poderia se negar, já havia um substituto, provavelmente seria Leon Denis, pela capacidade intelecto-moral de Leon Denis. Se Kardec, que codificou a doutrina espírita, já tinha um possível substituto caso ele negasse, imagina qualquer um de nós. Então, isso que é reconhecer a própria insignificância. Num trabalho que provém do Cristo, de Deus, em sintonia plena com o Pai, Jesus precisa de pessoas para que a Terra se transforme em planeta de regeneração? De trabalho de qualquer um de nós? Não. Agora, Ele conta com o trabalho de qualquer um de nós? Sim. Aí entra a significação. Ao mesmo tempo, a insignificância, ao mesmo tempo, a significação. Que bom que eu sou um dos convidados de Jesus. Que bom.
tenho tudo para ser um escolhido. Por enquanto, apenas o convidado. O escolhido é no dia do juízo, né? O dia do juízo, nós vamos saber se fomos escolhidos ou não, porque quem escolhe não é Jesus, é a nossa consciência. Jesus convida. Então, qual é a grande significação de um trabalho como esse que estamos sendo convidados? Significa para todos nós, compenetrados disso, a redenção espiritual. A redenção e a evolução num outro nível, num outro patamar evolutivo. Então, somos insignificantes, sim, para uma proposta assim. Mas somos convidados a sermos significativos numa proposta assim. Então, insignificância para que nosso ego esteja no seu lugar. Onde que é o lugar do ego? Nós já aprendemos aqui em seminários. A serviço do ser essencial. Está lá na parábola do discernimento. Afasta-te de mim, Satanás. Jesus ensinando que o ego, Satanás é o símbolo do ego, do Evangelho, deve estar a serviço do Cristo interno, a serviço da essência divina. Falava. Afasta para trás de mim, Satanás. Atrás no sentido de a serviço de, servindo o ser essencial. Então, quando vier vontade de enaltecimento, qual é o movimento? Coloca o ego lá a serviço. Vontade de enaltecimento, vamos ser instrumentos vivos da proposta, enaltecer a proposta. Quando vier vontade de nos melindrarmos com observação de um companheiro de trabalho, olha, eu percebi que naquela sua exposição você poderia ter falado assim, assim, assado. O que o ego faz imediatamente? Se nós temos um movimento egóico, ele vai reagir. Como que nós chamamos essa reação no movimento espírita? Melindre, muito comum, né? Melindre. A pessoa fica toda melindrada, não vou falar mais. Ou então, eu vou falar do meu jeito e pronto. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Não vou falar mais nesse centro, porque lá eles falam o que a gente fala e aí depois não gosto. Esse é o melindre funcionando. O que a vida nos convida? Colocar o ego no seu devido lugar. Eu estou em aperfeiçoamento. Se eu estou em aperfeiçoamento, eu posso errar? Posso. E uma pessoa querida que quer o meu bem, pode fazer observações para que eu cresça? E eu devo estimular isso, se eu quero diminuir para que Jesus cresça como modelo e guia dentro de mim, e para que o Cristo interno cresça dentro de mim. Agora, se eu não suporto isso, sinal que eu estou a serviço do ego, e não o ego a serviço da essência divina que sou. Eu estou mais focado na persona do professor que sabe e que acontece, daquele que não erra, e se erra, não aceita se errando, e aí tenta ocultar de todas as maneiras o erro de si mesmo e dos outros. E aí eu estou fazendo o contrário daquilo que João Batista ensina, porque tudo isso é movimento egóico, porque às vezes a gente só lembra da vaidade lá do que faz e acontece, até daquele que não faz, ou que faz equivocadamente, mas que não aceita uma observação do outro para os próprios equívocos, está a serviço do ego e não a serviço do próprio Cristo interno e do Cristo Jesus.
do Cristo manifesto. Então, é o convite para todos nós refletirmos essas questões. O projeto Espiritizar, ele avançou até aqui, com muito esforço, com muita dedicação. Ele precisa de muitas forças de trabalho. A força está em nós. Todos estamos sendo convidados. Aqueles que estão aqui pessoalmente, aqueles que estão pela internet, aqueles que depois verão esse DVD com tudo isso que nós estamos colocando, essas orientações que nós estamos recebendo pela inspiração, todos estão sendo convidados. Até pessoas que nós nunca vamos conhecer pessoalmente estão sendo convidadas a uma proposta assim. Agora, para que ela realmente impere, é preciso que nós diminuamos para que Jesus definitivamente triunfe em nossos corações e triunfe na terra, na regeneração que está por vir em breve.